Alô, boa noite. Que Deus nos dê a sua paz. Com muita alegria, nós aqui estamos e quero trazer um abraço sertanejo. Um abraço do Deus Cristo e Caridade, da nossa pequena célula de amor de Serrinha, Bahia, que completou este ano, né, 72 anos de convivência do Evangelho de Jesus aqui em nossa terra abençoada. Então, para nós é uma alegria enorme estar aqui. Quando Adriana e Júnior nos convidou, eu disse: olha, Adriana e Júnior, vocês estão correndo um risco muito grande, porque eu não sou esposo palestrante, como vocês poderiam estar imaginando. Puxa, tem um palestrante de Serrinha, uma figura. Eu sou um conversador, trago o Espiritismo na alma com alegria, mas fiz uma proposta para ela. Eu disse: olha, como eu gosto de arte, eu sou mais da arte do que propriamente da exposição, embora eu colabore também no Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, sou coordenador do Departamento de Divulgação Espírita e faço, inclusive, quem faço as palestras, quem coordena as palestras da nossa instituição. Aí eu disse: eu tenho um desafio, vamos fazer uma palestra diferenciada. Ao invés de eu ficar falando sozinho, eu vou convidar uma pessoa querida do meu coração, para que ela possa também, já que ele também é expositor espírita, lida comigo, é jovem, não é? Também sou jovem, mas ele é mais jovem do que eu. E aí eu posso trazê-lo? Ele disse: pois não, com todo carinho. Então vocês vão ouvir uma palestra participativa, né? E eu vou trazer exatamente Vinícius Góes, que vai estar comigo colaborando nesse tema da noite, que é o além e a sobrevivência do ser, não é? Então é com muita alegria que nós aqui estamos. Eu gostaria que Vinícius, inclusive, também desse a sua fala de apresentação, né? Porque seremos nós dois os responsáveis pela condução desse tema auspicioso que esta casa Irmã Terezinha nos deu. E quero saudar a todos os trabalhadores dessa célula de luz, saudar o nosso querido Pedro, do Grão de Mostarda, as caravanas de Cícero Dantas, né, de Ribeira do Pombal. De onde mais você falou? De Cipó. Os nossos amigos aqui do sertão baiano, dessa região. Então, que Deus abençoe a vocês, estejamos juntos para essa reflexão da noite, tá certo? Mas Vinícius, vem cá também, faz a tua palavrinha de abertura. Boa noite, gente. Desde já agradeço a vocês pela acolhida e que a gente possa, na noite de hoje, trocar pensamentos, sentimentos, afetos e combinar esforços para a construção do Reino de Deus na Terra. Com vocês, Jesus. Agora eu vou pedir ao meu querido que desligue essa luz aqui. Pode ser, embora que vai atrapalhar a gravação, acho que não, né? Pode desligar essa aqui? Não pode. Ah, então deixa. Então tá bom. Mas eu gostaria, já que nós estamos falando de o além e a sobrevivência do ser, é preciso entender que nós somos criaturas divinas. Somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus. De lá viemos para cada um traçar o seu trajeto aqui na Terra. E obviamente nós temos por dever de honra, dever talvez religioso, né? Para quem assim admite, aquele dever de estar em constante contato com Ele, com o Pai Celestial. Então eu concito nesse momento a vocês que possamos juntos cantar essa música. Eu vou cantar e vocês vão fazer o coro comigo, que vocês conhecem ela, né? Para que a gente possa começar agradecendo exatamente ao nosso Pai Celestial o que a gente representa aqui na Terra, para que a gente possa, como células divinas,
podermos contribuir com o avanço da terra, a melhoria da paz social, tá certo? E o nosso querido Roberto, eu que sou fã número 1 dele, vocês gostam também, eu acredito muitos aqui, trouxe essa poesia quando eu quero falar com Deus. E eu gostaria de dividi-la com vocês na capela mesmo, não tem problema, tá certo? E ele diz assim: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio para o meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus do céu, Deus da terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus do céu, Deus da terra, onde seja, está dentro de nós. E aí, quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho
Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Após falar de Deus, a gente entra propriamente no tema, percebendo o além, a sobrevivência do ser. Então, de modo geral, há duas ideias aí que a gente precisa trabalhar, que é a primeira ideia do além e segunda ideia que esse ser sobrevive. Dentro desse contexto, há uma ideia aí que está implícita aí, que é a crença na imortalidade, que nesse caso seria a imortalidade da alma. E aí, para início, a gente gostaria de lembrar, refrescar nossa memória, que de algum modo o Espiritismo não inventa isso, como a gente sabe. Então, ao longo da nossa história enquanto humanidade aqui nas variadas encarnações, a gente vem construindo já esse sentimento, essa percepção dessa imortalidade. E aí, o conceito de existência e sobrevivência da alma é admitido desde os tempos imemoriais, mas foi consolidado com as ideias de Sócrates, Platão, Pitágoras e dos filósofos órficos. Divulgado na Idade Média, foi acrescido das interpretações da teologia cristã pelos pais da igreja como Agostinho e Tomás de Aquino. Não à toa, se a gente lembrar lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já vai destacar lá Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo e do Cristianismo. Então, de algum modo, ainda que em meio ao emaranhado de mitologia ali, de símbolos, de alegoria, essa concepção de mortalidade está ali presente. Essa é a ideia de que a gente precisa viver nessa vida terrena, de algum modo vislumbrando e se preparando para uma vida futura. Aqui, o tempo vai passando, a gente percebe que essa crença continua viva na humanidade. Esse conceito aparece e é divulgado no Renascimento, inclusive via obras artísticas. E o que é que acontece? Surge uma figura que é Auguste Comte. Então, Comte é um francês lá, que a gente conhece bem, já na transposição, vamos chamar assim, que a gente passa da idade moderna à idade contemporânea, e durante muito tempo, nós seres humanos, na nossa experiência aqui, ficamos vinculados a uma visão religiosa que a gente poderia chamar de uma fé dogmática. Só que a gente desenvolve o livre-arbítrio que Deus nos concedeu. E ao desenvolver esse livre-arbítrio, a gente começa a cansa de brincar de cabra cega. A gente quer tirar a venda, a brincadeira cansou, e agora a gente quer visualizar e perceber a situação de uma outra maneira, para além de alguém que me disse, ou porque está escrito em qualquer livro sagrado, ou porque Deus que quis assim. A gente quer perceber via razão. Só que tem um pequeno equívoco aí que a gente comete, porque a gente está cansado de uma fé dogmática, a gente acaba de alguma maneira caindo em outro extremismo. Antes a religião que definia o que era certo, o que era verdade, agora a gente cai no extremismo científico. Então a ciência que vai ser a detentora da verdade, quando na verdade o ideal é que a gente procurasse o caminho do meio, o equilíbrio, perceber que há uma realidade material, física, corpórea, uma realidade espiritual, e para entender essas duas realidades, sua conexão, a gente precisa das lentes tanto religiosas, filosóficas e científicas. Daí o Espiritismo se propôs a ideia do tríplice aspecto. Só que nesse advento da ciência, ele aparece como expoente, fazendo o que a gente conheceu como filosofia positiva. Ele vai dizer lá que a humanidade já passou pela fase da mitologia, já passou também pela fase da metafísica, da abstração puramente filosófica. Agora você tem que ir para a parte experimental prática. Então, o que for metafísico, questão de alma, de Deus, vamos relegar aí a humanidade. Isso aí deixa aí para especulação. A gente tem que lidar com dados empíricos. De algum modo, a gente se afasta um pouco dessas ideias, porém, a gente percebe que é preciso avançar. E a imortalidade da alma, ainda que inicialmente rejeitada, ela não se perde. Então, se a gente lembrar Leon Denis, no livro, inclusive, que dá tema à palestra lá, ele vai destacar, para entender essa nova realidade, essa nova vontade do homem, esse livre-arbítrio aguçado, trabalhar com a racionalidade, é importante que a gente avance um pouquinho para além da questão religiosa, para além da especulação filosófica. A gente precisa de trabalhar com experimentação, com provas empíricas, com situações que vislumbrem o que o homem possa perceber de uma maneira mais ampla. E daí ele dizer da gente precisar de provas
experimentais, vamos chamar assim. Vamos ver se elas aparecem. É nesse contexto que a gente destaca o que Leon Denis chama de espiritualistas experimentais. Então, alguns nomes expoentes que estavam envolvidos ali no meio científico da época, mas que, via a metodologia positiva lá proposta por Comte, via experimentação, vão nos trazer evidências, indícios que há algo que sobrevive ali. Há uma imortalidade, há um ser que sobrevive, e esse ser não perde sua individualidade, ele quer manter os afetos, quer manter os laços, ele quer se comunicar. E dentre eles a gente destacou aqui William Crookes, César de Lombroso e Alexandre Aksakov, mas tem vários outros. E aí na questão de Crookes, por exemplo, a gente lembra logo do caso lá de Katie King. Então William Crookes foi um eminente cientista aí desse período, físico, químico, descobriu alguns elementos ali da tabela periódica. Mas, para além de pesquisar física e química, ele é membro da Sociedade de Estudos Acadêmicos Royal lá de Londres, ele vai estudar a questão, os fenômenos que eles chamam de espiritualistas ou psíquicos. E nesse estudo ele tem contato com a médium, ainda jovem, por volta de seus 15 anos, Florence Cook. E com esses experimentos com Florence Cook, ele diz, eu vou pesquisar, mas vai ser com o meu método, com o meu controle ali do momento. Então vai ter que ser no local que eu queira, por exemplo, na minha casa, no meu escritório, com as pessoas que possam assistir ali que eu queira, para que eu possa experimentar o fenômeno e ver se de fato esse fenômeno ocorre. Via esses fenômenos, principalmente com Florence Cook, ele vai perceber, vai ter vários casos de materialização de um espírito, intitulado Katie King, e vai fotografar esse espírito, ou no caso, como a gente percebe, vai fotografar, na verdade, o perispírito, vai fotografar esse espírito, vai fotografar essas materializações e vai registrar isso até fazer um relatório. Num primeiro momento, o meio científico se assombra com isso aí, mas William Crookes mantém sua posição, porque, no dizer dele, depois desses experimentos que eu fiz, eu não posso dizer que isso aqui é possível, porque eu devo dizer que isso aqui é real, porque eu atestei via experimentação. No caso de Lombroso, foi um conceituado criminalista italiano também nesse período, os estudos dele se destacam principalmente aquele lá com a médium Eusapia Palladino, que é uma médium napolitana, e na época, dentre os experimentos, ele também com um aspecto até que a gente poderia falar inicialmente cético, na verdade ele quer ver o que é que acontece ali. Então, um ápice que a gente poderia destacar é o momento que ele recebe comunicações, inclusive da falecida, desencarnada mãe dele, e aí ele vai usar a terminologia que ela fala lá com ele, filho mio, usando o italiano lá. Então ele também vai relatar esses fenômenos, e além desses, vários outros que a gente poderia destacar, como Charles Richer, Gabriel Delany, e tanto Ernesto Bolzano, e tantos outros. Mais para frente, a gente vai perceber o avanço da psicologia e da parapsicologia. Por que esse avanço? É importante a gente dar um destaque aqui, que lá nesse positivismo de Comte faz uma classificação lá das ciências. Então, segundo ele, só 6 ciências seriam válidas. Então, você teria lá a matemática como uma ciência mais simples, abstrata, que daria base às demais, a astronomia, a física, a química, a biologia e a sociologia, com o que ele chama de uma física social, que abarcaria toda essa perspectiva aí. Então, para ele, psicologia não é ciência, porque a psicologia não existe alma, então não tem para que existir psicologia. A alma é coisa da metafísica aí. O fenômeno do comportamento seria apenas um subfenômeno que o corpo produz através do cérebro. A consciência seria só isso, não existiria alma. E dentro desse contexto de classificação de ciências, mais tarde vai surgir o que eles chamam de parapsicologia, que é essa tentativa de estudar, também via esses métodos científicos experimentais, a observação empírica, a questão desses fenômenos mediúnicos. E aí esse estudo desse fenômeno via transcomunicação, então perceber a comunicação, vozes dos espíritos, via frequência de rádio, ou videochamada, ou o que eles chamam de fotografia transcendente. Então vários fenômenos que eles vão tentar captar esse fenômeno através de aparelhos, de instrumentos, por exemplo. Mas a gente precisa salientar que, apesar deles usarem esse termo paranormalidade, nós, enquanto espíritas, sabemos que é um termo equivocado, vamos chamar assim. Equivocado não seria nem a palavra, mas é um termo inexato. Por que é um termo inexato? Porque se o espírito existe, se existe algo que sobrevive à morte, preexiste o berço, se essa alma existe, ela não é paranormal, ela é normal, ela é natural, porque ela está dentro das leis divinas, ela não está fora das leis da natureza criada por Deus. Então, esse termo paranormal seria um termo ainda inexato. Sobrenatural e inexato. Está tudo dentro das leis da natureza. A gente que ainda não desvendou todas essas leis, passo a passo a ciência vai avançando
quando eu falo só ciência, a ciência oficial, vamos chamar assim, via os métodos materialistas, mas também o conhecimento espírita vai avançando e a gente vai percebendo melhor as leis que regem esses fenômenos da espiritualidade e dessa conexão com o nosso mundo físico corpóreo. Mais para frente, aqui é mais recente, aqui já no mais contemporâneo da gente, tem alguns fenômenos que a gente gostaria de destacar, que é fenômenos de quase morte, as experiências de quase morte. Como expoente dessas experiências tem a médica Elisabeth Kubler-Ross, que é suíça, mas naturalizada americana, é radicada nos Estados Unidos, e esses fenômenos são aqueles fenômenos que a gente vê falar aí, inclusive, muitas vezes, no jornal, na televisão, passa reportagem no Fantástico, as pessoas se espantam com isso, que é aquele típico fenômeno da pessoa estar em coma ou no estado de doença grave, passa muito tempo ali, e quando essa pessoa retorna, ela de alguma maneira começa a relatar situações, que viu um túnel, alguns relatos são parecidos assim, que viu um túnel, a luz no fim do túnel, que passou a trajetória, os fatos da vida dela naquele período que ela estava em coma. Então, o corpo estava em coma, mas o espírito, aí na nossa interpretação espírita, estava atuando ali, estava percebendo, muitas vezes inclusive o que os médicos estavam falando, o que as pessoas que visitavam na sala estavam falando, e eles trazem esses relatos e se impressionam com esses relatos, porque, de alguma maneira, a ideia de imortalidade lá da alma, que existisse isso, estava colocada para escanteio aí com o advento da ciência moderna. Um outro fenômeno que é interessante é o dos casos de crianças que se lembram de vidas passadas. Nesses casos, tem o do indiano lá, Banerjee, tem um livro lá que ele faz vários estudos que ele fez na Universidade da Índia sobre esses casos, mas a gente destacou aqui de Ian Stevenson porque é mais, está no Ocidente, então foi um médico psiquiatra canadense, radicado nos Estados Unidos, estudou, pesquisou muito tempo pela Universidade de Virgínia. E qual é o estudo que ele se concentra? As crianças que afirmam espontaneamente lembrar de vidas passadas. Então ele vai tentar investigar esses casos lá, dessas lembranças das crianças, e ver se essa lembrança de fato tem algo de concreto ali, bate na realidade. A criança está dizendo que vivi na vila tal, com a família tal, tinha esposa tal, estou devendo dinheiro a não sei quem, quero lá pagar. Vê que é uma criança com bons hábitos, ela quer pagar o que ficou devendo, e aí ela quer ir lá pagar isso e está contrariando a família. E a Stevenson vai pesquisar, estuda mais de 2.000 casos desses. Segundo a afirmação dele, tem um livro, tem vários livros, mas tem um livro que ele concentra seus estudos. Segundo a afirmação dele, nesses casos de crianças que ele lembram de vida passada, que ele investigou, em vários países, sejam países do Oriente, como a Índia, por exemplo, que essa crença na imortalidade já é divulgada, a questão do hinduísmo, por exemplo, seja no país do Ocidente, Reino Unido, Estados Unidos, vai aparecer esses fenômenos também. Segundo ele, na maioria dos casos, a explicação mais plausível e razoável que ele encontra é que, de fato, uma personalidade sobrevive à morte. Ele não vai usar o termo alma ou espírito. Ele tem um preconceito com esse termo alma ou espírito, ele está no ambiente acadêmico ali, ele diz que é uma personalidade que sobrevive à morte. Mas essa personalidade, como ele vai entender essas lembranças? Primeiro, vai investigar o caso lá. Nessas lembranças, ele faz uma classificação, haveriam 4 tipos de lembranças que a gente poderia destacar. Uma lembrança que ele chama de biológica, que seria a lembrança, a criança tem uma marca de nascença, e ela afirma que essa marca de nascença dela, não tem ninguém na família que tem essa marca também. Essa marca de nascença, você não encontra explicação biológica para ela, e ela afirma que essa marca de nascença foi porque ela levou um tiro, uma facada, ou teve algum tipo de coisa na outra vida lá com essa marca de nascença. Quando se vai investigar o caso, na vila tal que a criança falou, de fato percebe que viveu alguém ali naquele período, que morreu como a criança está dizendo, e num local que combina com a marca de nascença que a criança tem. Então esse seria um exemplo de lembrança biológica. Uma outra coisa que ele chama de lembrança imaginada, que aí, fazendo a comparação, nós todos temos lembrança dessa vida, então da infância. Algumas a gente tem mais vivas, outras meio cinzentas. Então eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, que na casa de minha avó, brincando com meu primo, ele derrubou um paralelepípedo no meu pé. Eu perdi a unha do dedão. Então eu me lembro essa cena perfeitamente hoje. Então a lembrança imaginária que a criança tem, ela também lembra perfeitamente, só que não é uma coisa da vida atual. É uma coisa que ela viveu na cidade tal, assim, assim, assada, era casada com não sei quem, quer que os pais levem ela lá, porque não aceita os pais, porque você não é meu pai, eu não deveria estar ouvindo ordem de você. Então ela percebe a cena,
só que é uma cena de uma lembrança que não encontra na trajetória da vida presente dela. E aí, quando eles vão investigar, bate o relato com algo que aconteceu lá na frente. Um segundo tipo de lembrança, o que eles chamam de lembrança comportamental. Então, na Índia, por exemplo, a gente tem os costumes lá das castas. Ainda que a gente reconheça e saiba que isso é um equívoco, essa diferenciação social, isso existe. E aí tem uma casta lá que eles vão chamar de Dalit, por exemplo, que seriam os mais pobres, os renegados da sociedade, os excluídos, marginalizados. Teria os Brahmanes, que seriam uma casta de maior ascensão social e econômica. E aí a criança nasce numa família de Dalit. Só que ela diz, não, cadê meu serviçal para me atender? Eu tenho um serviçal, eu sou Brahman, eu tenho que ter um serviçal, eu não vou ficar limpando o que eu sujo, não. Então ela tem um comportamento que não condiz com ninguém da família dela que tem aquele comportamento. Não condiz com o meio social que ela está inserida. E isso é criança em eternidade. Não é que ela cresceu, viu como é as coisas, não. Ela lembra na infância. Ainda que esses relatos, boa parte deles só vão ser identificados lá na frente, mas ela lembra na infância. Então quando vai se investigar, novamente bate com uma personalidade que viveu lá em outro período. Então isso seria o que ele chama de lembrança comportamental. E um quarto tipo de lembrança, que seria a lembrança de habilidades, que a gente conhece bem na doutrina espírita como ideias inatas. Então, a gente percebe que cada um de nós tem uma predisposição para determinada coisa. Genilson, por exemplo, canta. Se eu cantar aqui, todo mundo vai correr. Então, eu não tenho essa habilidade. Mas há crianças que desde cedo na infância já despontam habilidade ou para matemática, ou para música, ou para pintura. Ou ele relata, por exemplo, uma criança que nasce numa vila de pescadores e desde cedo tem uma habilidade com motores de mecânica avançada e que não consegue se explicar como ela aprendeu aquilo ali. E aí, além dessa habilidade, ela vai explicar, não, eu aprendi assim assado, porque eu consertava coisa e tal, eu era um mecânico. E aí vai casar essa lembrança de habilidade com a lembrança imaginada. E estudando esses relatos, segundo ele, há uma personalidade então que sobrevive. Mas qual é a conclusão dele? Não é tão otimista, vamos chamar assim. Segundo ele, o fato de mais ou menos 2.000 casos, por exemplo, sobreviver uma personalidade, não quer dizer que todo mundo tenha tido uma vida passada. Pode ser que só essas 2.000 teve vida passada. O restante que não lembra, não teve vida passada nenhuma. Então, veja que é um conhecimento que vai se construindo gradualmente. A tendência, como a gente sabe, se isso é um fenômeno real, a reencarnação, a imortalidade da alma, a tendência com o tempo, tanto a ciência dita oficial como o conhecimento espírita, a gente consiga perceber isso com mais clareza dentro do meio acadêmico. Bom, e aí, na verdade, a gente chega na compreensão do movimento espírita. Nós vamos perceber que Allan Kardec, no livro especialmente o Evangelho, o que é o Espiritismo, nós vamos lá observar que foi um livro que foi escrito exatamente para aquelas pessoas que estavam começando a conhecer a doutrina. Nós vamos conhecer e ver essas três colocações aqui. A alma, o espírito, o princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. E ela poderia estar colocada exatamente nessa chama. A gente não sabe. O próprio Espiritismo diz, a gente não sabe como é o espírito, é uma chama, né? Nós somos uma chama, uma inteligência criada por Deus. E aí ele colocou depois, didaticamente, chamando e dizendo o seguinte, que o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço intermediário entre o corpo, né, físico e esta chama. E para isso, o corpo, que é o invólucro material, que recebe toda essa informação. Então a gente pensa, transmite através do perispírito e chega à caixa mental, porque hoje os cientistas colocam e as pessoas acham que abrindo o crânio vai encontrar o pensamento, vai encontrar as coisas, e a gente sabe que tudo está exatamente nessa grandiosa inteligência e registrado aqui no perispírito. Que Jorge André, vários outros estudiosos, vamos entrar aqui nessa esfera, estudou vários corpos que é constituído o perispírito. Mas esses corpos mental, né, astral, a gente vai deixar. Kardec, na verdade, sintetizou em tudo isso para facilitar. Então ele é o grandioso, eu diria,
a grandiosa caixa de ressonância. É onde está gravado tudo aquilo que nós buscamos para nos entender. E quando a gente desencarna, quando a gente volta à nossa vida verdadeira, já que estamos aqui passando por uma fase, nós vamos encontrar na realidade perispiritual toda aquela bagagem que nós construímos na nossa trajetória evolutiva. Mas aí, a doutrina espírita vai exatamente fundamentar essa questão da sobrevivência da alma, de trazer essa realidade depois da morte e provar isso. De que maneira? Uma maneira irrecusável, eu diria, uma maneira palpável, pelas comunicações espíritas. A mediunidade, o portal que veio trazer para nós todas as informações. E a mediunidade, ela chega exatamente como esse veículo de informação. E o que é bom? Médium não significa ser espírita. Médium é aquela capacidade que todos nós temos, os seres humanos, de se conectar, de se interrelacionar com o mundo dos espíritos. Seja espírita, budista, ateu, à toa, não interessa. Então a mediunidade ela é orgânica, ela está em nós. A prova é que hoje nós estamos vendo no movimento até católico padres médiuns, né? O movimento evangélico, a todo instante, as pessoas estão lá recebendo espírito, se comunicando, e eles até falando a linguagem espírita, vamos sair desse corpo, irmãos, e não sei o quê. E vocês veem muito isso, ouvem muito isso, né? e entendem. Mas o espiritismo veio exatamente desmitificar essa visão, né? Do paranormal, aquilo que é estranho, porque a mediunidade veio comprovar. E a codificação kardeciana veio nos trazer essa dinâmica. E a maior antena que nós tivemos, não tenha dúvida nenhuma, foi Francisco de Cândido Paula Xavier, que veio através da sua mediunidade, como apóstolo de Jesus, mostrar-nos com tanta simplicidade, com tanto amor, o que representa as provas espíritas, o que nós podemos fazer de nossa vida. E através dessas comunicações, Chico Xavier nos premiou com várias provas cabais da sobrevivência. E eu vou chamar aqui depois um caso, vou passar um vídeo de apenas 4 minutos, porque eu acho ele de grandiosa valia, para a gente entender como a prova da sobrevivência da alma, e ela é capaz de mudar concepções, inclusive da pessoa, do pai da criança, do jovem que foi assassinado. Ele era católico, e depois de ouvir a mensagem, de receber a carta consoladora de Chico Xavier, ele vai perceber e dizer assim: olha, eu sou católico, mas a realidade dessa carta é tão intensa, tão grandiosa, que eu não posso dizer que eu não estou vendo meu filho aqui presente. E ele passa a conceber a realidade. Então, o contributo que Chico nos deu é maravilhoso. E antes de palavras, na verdade, eu prefiro passar o vídeo. Mas eu gostaria também de comentar sobre essa sobrevivência. Esse médium chamado Lorival Silva Lima, que foi incorporado pelo Espírito Irmão Estrela nos idos da inauguração da nossa casa espírita lá em Serrinha, na década de 40, especialmente em 1945, 46. Eu estava indo no plano espiritual, estava me preparando para reencarnar. E esse espírito angélico recebe, toma desse médium que era analfabeto, de pai e mãe. Naquela época, dizem as pessoas, em 1930, eles se vestiam muito bem. Se vocês forem hoje em Serrinha, tem algumas clínicas lá, tem fotos de Serrinha antiga, aquela roupa, né, todo palitosado, chapéu panamenho, sapato que brilhava. Diz que ele era muito bonito, da cidade de Biritinga, aqui próximo, e era analfabeto. Em dado momento, quando Serrinha era vitimada pela presença das polícias, que não queriam entender o espiritismo naquela época e perseguia. Hoje nós temos a doutrina espírita de forma tão clara, tão
tão tranquila, podemos falar aqui hoje, democraticamente, nos salões. Naquela época, era tudo não permitido, tudo era proibido, porque era exatamente, eles olhavam como charlatanismo, como curandeirismo. Então, lá para as tantas, o médico adentra o grupo de trabalho, que não era nem centro espírita ainda, não tinha nem formação do centro, era um grupo, e ele incorpora o espírito Irmão Estrela. E o médico, o doutor André Negreiros, que muita gente pode até ter ouvido falar dele, conhecia em Serrinha, que junto com os policiais vem para levá-lo, para fazer com que desmitificasse aquilo era em verdade, eles eram impostores, estavam contra o catolicismo. E em dado momento o espírito incorpora do Irmão Estrela, através do médium Lorival Silva Lima, e diz: irmão, vamos começar medicina, vamos falar de medicina, pergunte o que o irmão quiser sobre medicina, e eu vou falar com o senhor. E ele assim deu um banho de aula, não preciso nem dizer a vocês o que foi o resultado. O médico botou, ficou entre as pernas e saiu tranquilo e sereno, e disse: é verdade, a coisa aqui é muito séria, é muito mais do que eu imaginava. Então, prova cabal, através da mediunidade de Lorival Silva Lima, e que aconteceu em nossa casa, e que está nos anais da história da nossa casa, que veio exatamente comprovar, para que a gente perceba que a mediunidade realmente veio trazer o realismo da sobrevivência da alma. E vários foram os fenômenos e materializações que espocaram, Júlio César Grande Ribeiro, o Espírito Santo, que usava a parafina, esteve no congresso em Salvador. O nosso Peixotinho, a bibliografia espírita está aí com vários exemplos de materializações. O nosso querido Chico Xavier iniciou seus trabalhos fazendo inclusive materializações. Depois Emmanuel tirou ele dessa parte, disse: não era esse trabalho dele, o trabalho dele era escrita. Mas vários foram os fenômenos e cartas consoladoras que chegavam, além das de Chico. Mas eu escolhi a de Chico para esse momento, que eu vou passar o vídeo aqui agora. E hoje, por exemplo, nós temos o médium Fernando Bem, pernambucano, radicado no Rio de Janeiro, que esteve recentemente em Serrinha, e trazendo cartas, através as cartas de Fátima, do Espírito Fátima, que as pessoas vão para o ambiente, ele não conversa, não sabe, não conhece ninguém, e naquele momento o Espírito vai e transmite uma carta de um desencarnado para os parentes que ali estão, ou que mesmo até não estão. Recentemente, em março, ele esteve em Serrinha, quase 2.000 pessoas presentes no Colégio Comercial de Serrinha, e foi assim, fantástico, a comprovação da mediunidade, da sobrevivência da alma, através da carta consoladora. Mas agora, eu gostaria de passar esse vídeo, para que vocês possam ver esse fato que aconteceu com este jovem, o jovem Maurício, que junto com seu amigo José Divino, eles brincavam com uma arma de fogo. Eles eram muito amigos, estavam em casa. Ele foi pregar um material lá na casa, José Divino, e encontrou a arma do pai, e lá para as tantas ficaram brincando, e sem querer a arma disparou um projetil, exatamente atingiu o jovem, e esse desencarnou. E ele, 2 anos passados, depois de muito sofrimento do jovem José Divino, ele manda uma carta psicográfica através do nosso querido Chico. Mais do que em minhas palavras, o próprio depoimento do juiz e do próprio José Divino, que vem assistir o que o juiz fala, e vocês vão ouvir aqui agora. Eram férias forenses e o juiz Olimar de Bastos foi convocado a fazer o plantão em todas as varas criminais de Goiânia. Um dos processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim a primeira vez, achei o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos e voltei nesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os autos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que trouxe, eu me lembro bem que um é a página 100 e o outro é a página 170.
o interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada aos autos nas alegações finais do advogado de defesa na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem e vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Ali o morto explicava as razões, os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras dos adivinhos. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do direito, quer dizer, não teve aquela intenção de matar. O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Olimar de Bastos e numa terceira, já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos, a justiça encerrou o caso. Perdi 6 anos da minha vida. Então foram 6 anos enrolado com processo. Parei de estudar. Esse é o José Divino. Hoje poderia ter formado. Na época eu larguei de estudar, não prossegui os estudos. Só tenho que agradecer a ele e ao Chico, né? Colegas meus diziam, eu ia passando às vezes no corredor fora, falava, vem o juiz do além, juiz que decide do além. E isso foi uma crítica até que eu já estava encabulado. Será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Se não chegar tanto, pelo menos o juiz Olimar de Bastos, por intermédio de Chico Xavier, também recebeu cartas de colegas que já se foram. Ele veio receber uma carta psicografada dirigida a mim, através de o espírito do Dr. Adalberto Pereira da Silva, que foi juiz em Piracanjuba, onde eu também havia sido juiz, e ali ele veio narrando o porquê que eu fui envolvido nessa decisão. O juiz Olimar de Bastos hoje está aposentado, mas exerce a função de advogado no estado do Tocantins. As lembranças do episódio que quase levou José Divino para trás das grades devem virar outro livro. Juiz e réu se viram muito pouco. José Divino acompanhou toda a entrevista no salão do júri do Fórum de Goiânia, disfarçado de operador de iluminação em nossa equipe. Escutou atentamente o que nunca teve a oportunidade de ouvir antes. Se houvesse a condenação, o Divino hoje talvez seria uma pessoa estigmatizada. E eu acredito que a justiça foi feita. E a justiça foi feita, eu vou acentuar, graças àquela mensagem que foi de dentro. Por isso que eu acredito sempre, falei e falo, temos que dar credibilidade às palavras de Chico Xavier. Porque se fosse qualquer um outro, talvez a gente não acreditava. Mas com o Chico a gente tem que acreditar. Você acha que o juiz agiu certo mesmo, Zé Divino? Esse é o Zé Divino? Esse é o Zé Divino. Eu não conhecia, tá vendo que eu não conhecia ele? Você já chegou a falar isso que o senhor me falou pro Zé Divino? Não, aliás, eu não vi o Zé Divino uma vez só. Eu não conheço o Zé Divino. Agora você me falou que esse moço aqui é o Zé Divino, foi uma surpresa que eu tive e tenho o prazer de dizer, realmente, eu apliquei a justiça. Eu acho que se realmente você fosse condenado, você teria um estigma em sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta, como eu disse no processo, você não fez aquilo por querer. Aquilo foi um acidente. E eu tenho certeza que ficou marcada a vida toda você com isso aí. Mas acho que Deus é muito grande, você deve saber que foi uma aprovação que você teve, né? A família foi feita à vontade de Maurício inocentar um amigo. Há muito tempo Maurício não se comunica. A última notícia foi dada pelo próprio Chico Xavier. Ele estaria estudando engenharia elétrica no plano espiritual. Mas antes de se dedicar à nova tarefa, o jovem deixou através de Chico Xavier mensagens para confortar a família. Peça a meu Pai, para que no íntimo aceite a versão que forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico. Não se procure culpa a ninguém. Tudo está encerrado em paz. Outros casos, como o de Maurício, surgiram nos tribunais brasileiros. A Psicografia ante os Tribunais é um livro que trata justamente do assunto. Chico Xavier chegou a ser interrogado para um processo instaurado em Gurupi, Tocantins, em que o rapaz matou o irmão. Através do médium, o espírito do morto também pedia a absolvição do acusado. Muito bem. Melhor do que as palavras nossas, né? O exemplo e a
contestação, né? Eu sei aquilo que o juiz falou, né? Temos que acreditar, de Chico Xavier. Então foi a maior antena mediúnica e que a sua vida de amor e exemplo fez com que um fato dessa natureza, o Tribunal de Justiça deu como prova cabal, né? Mais do que isso, imprecisamente, né? Então até isso o Espiritismo hoje tem de graça, né? A espiritualidade vem trazer para a gente esses ensinamentos. Mas uma coisa a gente precisa agora pensar: esse retorno nosso ao mundo espiritual é uma coisa que precisa chamar a atenção. A gente fala da sobrevivência, falamos das provas, mas uma coisa está lá no céu e inferno. A segunda parte deste livro, que muitas vezes a gente passa, né, assim, de soslaio, não leia a qualificação como deveria. Eu sugiro até que a gente leia a segunda parte, onde tem lá o passamento. Kardec chama a atenção exatamente desse momento, um momento crucial, onde a gente volta para o mundo espiritual. E a gente às vezes se encontra com a morte, com o desenlace, e aí não entende aquilo que acontece conosco. É aquele estado de torpor, é aquele estado de perturbação, e que pode ser rápido, como pode durar, né? Pode se prolongar. Lá para frente Vinícius vai falar sobre isso também, sobre como os espíritos, como pode demorar isso. Mas a gente precisa entender que esse momento de perturbação, ele precisa ser avaliado por nós. E como é que a gente se preparar para que a gente possa não sofrer isso no momento da morte? E um exemplo grandioso que nos trouxe foi exatamente esse irmão Jacó. Imagine os senhores que Frederico Figner, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, lá para a década de 40, se não me falha a memória, 50, acho que 40, ele estava junto com Bezerra de Menezes, e quem vem recebê-lo? Exatamente Bezerra de Menezes depois. Ele veio ser recebido no mundo espiritual, e ele sofreu, ele trabalhou em prol do movimento espírita, ele trabalhou foi muito caritativo, a sua dedicação, o seu amor à causa foi enorme. Mas no momento do passamento dele, do seu desenlace, ele sofreu. E ele escreve este livro, Voltei, inclusive está sendo objeto de estudo agora, no grupo, no GEAL, lá que nós temos um grupo de estudo das obras de André Luiz, e terminamos as obras de André Luiz, estamos com ele, para que as pessoas possam avaliar exatamente esse instante, o instante do retorno. Como é que a gente se coloca diante disso? E ele escreve isso diretamente para nós espíritas, para que a gente possa perceber a realidade espiritual e se analisar, não é? Porque não é brincadeira. Às vezes a gente fala, mas fala da morte assim, eu não quero falar de morte, eu prefiro falar da vida, mas é uma realidade, nós vamos nos deparar com ela. A gente quando vai a um velório, ou alguém um vizinho desencarna, a gente vê a coisa como natural, mas quando acontece com um nosso, com um parente nosso, com um amigo nosso, um familiar nosso, a dor é mais intensa, e a realidade parece que chama mais atenção, não é? Mas ainda vamos analisar esse retorno ao mundo espiritual, e Vinícius vem complementar, encaminho. A gente perceber aqui, é uma imagem que vocês já devem inclusive conhecer, circula ela pela internet, que é uma representação ilustrativa para a gente ter uma noção como é que acontece um exemplo de desenlace. Então o espírito vai deixar o corpo e vai voltar, como diria lá os programas de televisão, de volta para a minha terra, no caso aqui de volta para a minha pátria espiritual, que é nosso mundo primitivo. E aqui nessa imagem a gente vê do lado de cá os encarnados, os familiares ali, tem até uma criança sentido pela perda do ente querido, o médico encarnado, o corpo do espírito que está ali no processo de desencarne, a gente tem ali o que chamam de cordão de prata, o laço fluido que está ligando o perispírito ali ao corpo. Ele ali a gente vê o perispírito, a gente não está enxergando o espírito, a gente está enxergando a representação do perispírito sentado no colo de um segundo espírito que está ali recebendo ele no momento de desenlace. E alguns auxiliares espirituais ali. Mas aí vem a questão, será que todo desencarne é assim? Aí que entra um problema, porque isso aqui é uma ilustração, e aí vem uma justificativazinha, que é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Lembra lá
precursores do espiritismo que Kardec sinaliza, Sócrates e Platão, o próprio Sócrates lá, condenado na sua época, lá mais ou menos 300, 400 anos antes de Cristo, por corromper a juventude, é condenado a beber cicuta, mas só que a prisão lá é uma prisão diferenciada, ele está lá na prisão recebendo os discípulos para conversar sobre filosofia, e o discípulo vem conversar ele vai falar sobre a imortalidade da alma e adverte o discípulo, não procure a morte, a perda do corpo, porque o suicídio é um crime grave, só que quando ela chegar esteja preparada. Então, no dizer dele, o verdadeiro filósofo deveria se preparar durante a vida, sem os excessos todos dos bens materiais, da cumilança, da bebida, todos os excessos que a gente tem por aí, do amor possessivo, também é uma forma de excesso de apego. Então, durante a vida, a gente deve se preparar para a vida primordial, que no dizer de Sócrates seria no mundo das ideias, mas na nossa percepção espírita seria o plano espiritual. E esse desenlace vai variar. Todos nós vamos passar por uma perturbação no momento de desenlace, mas essa perturbação vai variar do adiantamento moral de cada um e o tipo de auxílio que a gente vai receber de condições diversas, seja dos próximos que a gente tem, as conquistas, os méritos, que a gente lembra do passado. Fiz tanta coisa errada nas vidas passadas, mas a gente fez coisa boa também. Não só fizemos coisa errada, não. Já estamos avançando. Então a gente tem alguns méritos aí e recebe auxílio da espiritualidade de uma ou de outra maneira. Isso vai variar a depender do adiantamento moral e da bagagem espiritual que a gente já construiu. E aqui, uma obra da codificação que Genice sinalizou, o Céu e o Inferno. E no Céu e Inferno, o que é que Kardec faz? Tem uma parte teórica mais robusta, que a gente conhece lá, mas tem uma parte que ele vai tratar de melhor conhecer um país, é saber as notícias de quem mora lá. Para a gente ir para o mundo espiritual, claro que a gente pode sair do corpo no momento do sono, visitar, mas muitas vezes a gente não registra tudo no perispírito, as experiências que a gente tem lá. E a gente não relembra tudo que a gente viveu lá antes de vir para cá, porque, felizmente, Deus nos concedeu com sua providência o esquecimento do passado, para evitar problemas maiores na encarnação presente. E Kardec vai fazer entrevista, vai colher os relatos dos espíritos lá que estão desencarnados no mundo espiritual, ou no dizer dele, no estado de erraticidade, estão no intervalo entre uma encarnação e outra, e vai colher esses relatos para ver como é essa vida no mundo espiritual. Só que Kardec não vai se preocupar nesse momento da codificação em detalhar, o espírito vive assim, vive assado, tem cidade, não tem. Não, ele não quer esse detalhe. Ele quer aqui o estado de espírito do desencarnado ali, perceber esse relato. Não é detalhar a vida espiritual nesse primeiro momento. Mas cabe uma advertência. Se a gente lembrar lá, seguindo uma metodologia positiva, que é o do momento da época de Kardec, 2 critérios vão ser levados em conta. Então, se eu chegar aqui e for fazer um tratado de medicina para vocês não devem seguir minhas orientações, porque eu não sei nada de medicina, vai complicar a vida de vocês. Então, Kardec vai dizer lá, que a gente sabe, o desencarnado, ele sabe mais ou menos o que ele construiu na trajetória espiritual dele. Então a gente não vai trazer o que o desencarnado fala como verdade absoluta. A gente vai ter que passar por 2 crivos. O crivo, controle universal dos ensinos dos espíritos. Então essa comunicação que esse espírito está dando, esse relato, por diferentes médios, tem o mesmo conteúdo, está coincidindo? Está coincidiu, é um crivo. Mas tem um segundo crivo. Se esses espíritos estão coincidindo, estiver falando besteira, sem lógica, aí a gente não vai aceitar essa comunicação como um relato verídico do mundo espiritual. Tem que passar pelo crivo da universalidade dos ensinos e pelo crivo da razão. Então, se vários espíritos estiverem dizendo que o mundo espiritual é feito de algodão doce, a gente vai achar bonito, mas não vai colocar isso na codificação porque não passa pelo segundo crivo, que é o crivo da razão. E nesse comentário lá ele recebe relato de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, que eu nos colocaria nessa condição, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e os espíritos endurecidos, que seriam aqueles espíritos que estão no mal, estão felizes no mal e estão pertinentes obstinados no mal por enquanto. Ainda não está naquele processo ali de sofrimento ou de um encaminhamento para arrependimento. Ele se acha bom e está satisfeito nesse momento com a prática do mal. Aqui propriamente a vida espiritual, se Kardec vai se ocupar, vamos lembrar, nesse momento aí, a geologia tirou o inferno, porque a geologia foi lá no interior da Terra e a gente já sabe que o inferno não está lá. A astronomia desbancou o céu, foi lá nas estrelas e viu que não tem céu, Deus não está lá, os anjos não estão tocando harpa, não tem céu. Então, o que Kardec vem sinalizar na codificação é o quê? Céu e inferno não são locais circunscritos no espaço.
São estados de espíritos, um mundo espiritual que está ali, que é diferente desse mundo físico, corpóreo que a gente vive, uma outra vibração, e aqui a gente cabe salientar que não é que é um mundo imaterial. Se a gente for lembrar da nossa natureza enquanto espírito, lá na codificação, a espiritualidade superior sinaliza, não é bem correto dizer que o espírito é imaterial. Porque se ele é alguma coisa, ele há de ser alguma matéria. Só que é uma matéria quintessenciada. É mais correto a gente dizer que o espírito é incorpóreo. Então, sobre o mundo espiritual, ele também é alguma coisa. Então, ele é feito de alguma substância lá, só que seria uma matéria quintessenciada. E aí, nas obras complementares da codificação, principalmente com o André Luiz, lá na série do mundo espiritual, que inicia com o Nosso Lar, mas tem outros livros que dão continuação, a gente vai saber algumas informações mais detalhadas como essa vida no mundo espiritual. Então, espíritos que ficam na crosta da terra. Leon Denis vai dizer, o aquém e o além estão em contato e se conectam a todo momento. Então, a gente está em contato com os nossos irmãos desencarnados aqui a todo momento, com as companhias que a gente atrai pelo tipo de pensamento, sentimento que a gente cultiva. Então, a gente vai cultivando essas companhias, está em contato, e alguns espíritos ficam presos na crosta terrestre. Isso pode acontecer inconscientemente. Então, eu não tenho uma compreensão durante a vida, uma atenção muito grande para a realidade espiritual, eu desencarno. Só que eu não percebo, minha perturbação perdura, demora, eu não percebo que desencarnei. Aí eu fico dentro de casa, quero conversar com minha esposa, só que minha esposa está me ignorando, não está falando mais comigo. Eu não sei por que ela não está falando comigo. Eu ainda não me notei que eu estou desencarnado. Passa um tempo, ela arruma um namorado, porque a vida precisa continuar, ela precisa amar. E aí que eu me revolto um pouco mais, que eu ainda não me dei conta que eu desencarnei. Estou com aquele apego possessivo ali. Então veja que há espíritos que podem ficar presos na cor da terra num determinado momento por inconsciência da realidade espiritual. E isso mais cedo ou mais tarde vai ter que ser quebrado, mas há espíritos também que ficam por aqui, vamos dizer assim, para tentar ainda nutrir os prazeres materiais. Então, se eu gosto da bebida, desencarnei, eu vou lá me aproximar, influenciar espírito que tem predisposição para isso e vou pro bar com ele, para eu usufruir daqueles fluidos ali. Já que eu não posso beber matéria fisicamente falando, eu vou influenciar ele tem afinidade comigo, ele gosta também, a gente vai estar ali nutrindo dessas emoções, desses prazeres mundanos, porque eu passei minha vida terrena cultivando isso, e aí agora eu não quero largar isso. E aí tem as chamadas casas e fazendas mal assombradas, que a gente ouve falar. Aqui a gente precisa ter um cuidado, porque eu lembro das histórias do meu avô, e a gente sabe que a gente gosta de aumentar a história, para a história ficar mais colorida. Então, com conhecimento espírita, o que a gente pode fazer aqui é perceber o que é possível de acontecer. Então, se Júnior for me contar que ali na fazenda não sei quem, tem uma casa mal assombrada, aí houve batida, a janela bate, não sei o que, fica enrabando o povo e o povo corre. Com conhecimento espírita, o que é que a gente pode dizer? Isso é possível de acontecer. Pode ter um espírito ali, que ficou muito tempo, por exemplo, apegado à herança, ao patrimônio material que ele construiu com suor, ou por algum motivo de vingança, ou só um espírito zombeteiro mesmo que quer fazer graça. Ele pode estar por ali, aproveitar de algum fluido de um médium que esteja por perto, pode até ser um médium inconsciente, não sabe que é médium, ele está ali aproveitando aquilo ali, e fazer esses fenômenos. Pode ocorrer. Mas pode ser também só uma fantasia, uma história que inventaram para amedrontar alguém. Então, com conhecimento espírita, isso é possível de acontecer? É possível. Agora, para saber se de fato há um espírito ali, a gente teria que ir lá, fazer um estudo de caso, ver se de fato há mediunidade, médios videntes vão ver lá se tem algum espírito por perto, se for de incorporar, vai incorporar para dar uma mensagem, para a gente, de fato, perceber via a observação direta, essa é a proposta do Leon Denis, a proposta de Kardec no aspecto científico do espiritismo, observar pela experiência prática se de fato há um espírito ali. Filosoficamente falando, é possível que haja, mas saber se há mesmo ou se só é uma história, a gente só vai saber indo lá e fazendo um estudo pormenorizado do caso. Regiões umbralinas, que aparecem muito aí na obra de André Luiz, seriam aquelas regiões que a gente ouve muito falar na tradição religiosa que vivemos durante muito tempo, durante a humanidade, na questão do purgatório. Então, essa região umbralina, quando André Luiz toca nesse assunto aí, ele vai destacar como se fosse uma região que os espíritos ainda vão estar ali, com fluidos pesados, carregados do ambiente terrestre, num ambiente de sofrimento, propriamente dito, de uma vida
que não foi das melhores aqui na Terra, no sentido de crescimento e de conduta moral, e eles vão estar próximo à Terra, usufruindo dessas energias e vivendo esse sofrimento até uma necessidade de despertamento, de recolhimento, de arrependimento e de possibilidade de ser socorrido pelos postos hospitalares, pelos postos socorristas, para ser encaminhado para um ambiente melhor. Mas, para além disso, há o que a gente chama dos ambientes trevosos. Então, também na obra de Heloísa, ele destaca lá o que ele chama de zonas abismais. Então, ele relata, por exemplo, que a gente colocou ali, o fato de Gregório, Gúbio é um dos mentores que André Luiz tem contato lá no plano espiritual, e Gúbio, em determinado momento, vai com uma expedição ao plano espiritual inferior, lá no mundo espiritual. E aí, que não é o umbral lá onde André Luiz estava, é um plano mais inferior. Ele vai lá, nesse ambiente trevoso, nessa zona abismal, aí, segundo ele, tem que passar por várias regiões até chegar lá. Em determinado momento, eles têm que revestir o perispírito para se passar pelos moradores habituais daquela região, para entrar em contato com Gregório, que é um chefe. É um espírito endurecido, é um chefe de uma colônia espiritual lá, voltada para... Inclusive, eles fazem lá julgamento. Então, espíritos sofredores, mas que não têm um conhecimento, vamos dizer assim, tão avançado, vão lá e obedecem Gregório. Gregório, ainda que seja um espírito endurecido, voltado para práticas menos benéficas, voltado para o mal, nesse momento evolutivo dele, obviamente ele não vai ficar assim para sempre, porque o sentido da vida, segundo Deus, é para frente, é a evolução. Nesse momento, Gregório é chefe lá, ele faz tribunais, julga os espíritos, castiga, faz toda uma situação lá. Gúbio vai lá, André Luiz aproveita para aprender e nos passar esse aprendizado. Um outro companheiro dele lá, um pouco medroso, tudo que acontece ele estranha um pouco. Quando o Gúbio, por exemplo, diz, vamos revestir nosso perispírito para se camuflar aqui, ele vai destacar, não, mas isso não seria a gente mentir? Estamos meio que se passando por outra pessoa. Ele vai dizer, não é mentir. Veja só, a gente está usando o mecanismo da lei divina para praticar auxílio. Quando for que tua mão direita não perceba o que a esquerda dá. Então não precisa chegar lá brilhante de luz, assustando os espíritos, fazendo uma desorganização, porque ainda que seja um ambiente de organização voltado para o mal, eles estão usando o livre-arbítrio deles. Se aquilo está acontecendo, de alguma maneira, está acontecendo dentro das leis divinas ali de afinidade que eles estão construindo. Então não é a gente chegar lá pela força, pela autoridade iluminativa e chegar lá, iluminar todo mundo e resgatar todo mundo. Isso aí é um processo gradual que a gente constrói na coletividade, mas respeitando a individualidade de cada um. Mas também tem um lado positivo, né? Tem um lado bonito. A gente tem postos de socorros, hospitais, né? No mundo espiritual. A gente vê colônias e, inclusive, a própria bibliografia espírita de André Luiz nos convida, né, para que a gente leia, né? A Vida Continua de Ernesto, onde a gente vê o caso de Ernesto Fantini e a nossa querida Evelina Serpa. Eles católicos, né, desencarnam, não sabem que estão no mundo espiritual, reclamam a família, a presença da família, e lá os espíritos vão fazendo todo um trabalho para que eles possam acordar, né, daquele momento do transe doloroso. Imagine passar tempos a fio visitando um hospital, vendo um enfermeiro sair para lá, para cá e achar que está vivo, né? Veja como o perispírito faz isso, né? Então, no mundo espiritual também, nós temos lá em Serrinha, a gente pegou essa foto aqui do nosso lar, né? Que a Igorina Cunha, inclusive no sonho dela, né? Ela sai do corpo, tem um desdobramento. Ela que era prima do nosso querido, daquele espírito luminoso, como é o nome dele, meu Deus? Ela era prima de um espírita maravilhoso, não era Bittencourt, aquele outro de Sacramento, Eurípides Barçanova. E ela vai no mundo espiritual e volta, desenha todo o nosso lar para comprovar o que André Luiz falou e mostra a Chico disse, não, de fato, é isso mesmo. Então essas imagens, inclusive, foram as imagens do próprio filme. Mas lá em Serrinha, eu quero chamar a atenção novamente, que lá nós temos um hospital espiritual, coordenado pelo nosso amado Marco Antônio, mentor espiritual da nossa casa, e que recebe todas as pessoas que desencarnam na redondeza. Inclusive tem um caso de uma pessoa conhecida da sociedade serriense, né? Pertencia a uma família tradicional lá,
E lá tinha um bar que ficava na Praça Luiz Nogueira, na praça principal de Serrinha. E lá um dia, seu Peixinho vai passando, o Peixinho médio vidente, vê os espíritos, e de dado momento vê ele sentado numa mesa, ele tomando um cafezinho e fumando um cigarro. Aí ele se assusta e vê o Peixinho. Ele, espírito, enxerga seu Peixinho e diz: Peixinho, você aqui, meu irmão? Ele disse: eu que pergunto, você aqui? Aí ele: Peixinho, aí disse: mas você continua aqui por quê? Peixinho, eu estou aqui, eu vou para casa, minha mulher não me vê, meus filhos não me veem, eu vim para cá tomar meu cafezinho, fumar meu cigarro, vou para casa agora. Era uma figura conhecidíssima da sociedade serriense e ficava naquele bar. E lá um dia ele é conduzido para esse hospital, e Marco Antônio, uma certa feita, nos disse, e até hoje, através das reuniões mediúnicas, todas as pessoas que desencarnam, elas são esclarecidas, são trazidas para que elas possam exatamente poder ter a oportunidade de ver outros ambientes e se conectar com o seu estado espiritual. Claro, entra aí o merecimento, a ajuda, né, dos espíritos superiores. Mas também nós temos as regiões de luz, regiões superiores, onde as almas sublimes se reúnem, diz lá no Céu e Inferno, eles falam isso também. Inclusive eu citei aqui até o exemplo da mãe de André Luiz, que vem de uma região superior, quando ele está sendo esclarecido em nosso lar, e vejam, senhores, ela se materializa, ela sai, a região dela habita, ela é tão evoluída para onde ela estava no nosso lar, que todo mundo pensa que o nosso lar já é evoluído, não é ainda, né? Está na região umbralina da nossa terra. Ela vem de outra região para poder falar com ele, trazer transmissões de amor e paz. Então existem essas regiões, e nós, claro, temos que trabalhar para estarmos nesse trabalho de amor. Eu gostaria, Vinícius, que você nesse momento, nós temos aqui um exemplo maior, um chamamento de luz, e que eu gostaria de deixar com vocês nesse final das nossas reflexões, que é trazida pelo Espírito maravilhoso do Manuel Filomeno de Miranda, do livro Perturbações Espirituais. E ele diz o seguinte para todos nós espíritas, que estamos hoje nesse caminhar da Terra, buscando a nossa evolução, descortinando esse mundo espiritual, e precisamos refletir sobre isso. E ele fala assim: ó irmãos da Terra, que tendes feito do manancial sublime da fé libertadora, que Jesus nos oferece como achote iluminativo para a travessia do vale de sombras, no rumo da perene madrugada rica de imortalidade. Meditai em torno das comunicações sérias dos espíritos felizes que vos advertem, mas sobretudo daqueles que são sofredores, porque fracassaram na vilegiatura carnal e retornam de alma dilacerada em busca do consolo que negaram ao próximo, falando-vos do que a todos aguarda após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. Tende ânimo e estai atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo, e por mais se prolongue a viagem orgânica, momento surge em que se dilui e o retorno ao grande lar é inevitável. Sereis convidados a prestardes contas de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência a vós mesmos e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo à instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem tanto o bem quanto o mal,
conforme acentuou Jesus em outras palavras. Despertai e reflexionai com mais tento, porque o vosso é compromisso de alta responsabilidade por tratar-se do seu caráter imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente e deveis ter sempre em conta essa questão. Não muitos dão a impressão que viverão no corpo indefinidamente, em caráter de exceção, tão presunçosa é a sua sombra. Estais sob vigilância de ativos mensageiros da treva, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inovidável. Nada obstante, a questão é de sintonia. Como parece fácil tergiversar, divergir, ser original, desfrutar do prazer imediato do ego, do que ser fiel, fraterno, seguir a trilha da verdade, atender às necessidades da renúncia, a sintonia com as entidades insanas, torna-se mais simples e imediata. Jesus não nos solicitou que vencêssemos montanhas e atravessássemos desertos inóspitos, ou mergulhássemos nos abismos oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou que nos amássemos, sem desejar ao irmão tudo aquilo que não anelamos para nós próprios. É tão pequena a cota que ele nos solicitou, que não deixa de ser estranhável que nos embreemos pelo matagal das complexidades e desafios, para evitar atender-lhe o apelo doçuroso e afável. Não temais a morte, nem receieis a vida, porque uma é continuação da outra, já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanha-vos. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tente homiziar-se, nas paisagens de vosso coração ou nos encantados reservatórios da mente. Cantai a alegria de amar e de servir a doutrina que vos apresenta a bússola de orientação para o porto da plenitude. Jesus conduz a barca terrestre e leva com segurança ao seu destino. Manuel Filomeno. Essa é a mensagem, e que a gente possa fazer da nossa experiência terrena enquanto encarnados um constante aprendizado, avançar intelecto moralmente, crescer e ir em busca do Pai. A imortalidade da alma está aí, a gente sabe dela, temos toda a eternidade, mas que buscamos, no dizer de Jesus, os tesouros dos céus, aqueles que as traças não roem e os ladrões não roubam, virtude e conhecimento. Essa é a nossa proposta, e para a gente finalizar, lembrar, Jesus é o modelo e guia, o Evangelho é o roteiro, e o livre-arbítrio é o que nos vai fazer crescer se bem empregado. Todos somos bem-aventurados seres de luz. Bem-aventurados os aflitos. Incrível! Como não achar que Jesus pensava em nós antes mesmo de recitar isso? Então anotou e digitou Mateus. E o mais belo poema à luz, do reino dos céus nasceu. Bem-aventurados pobres de espíritos. Ah, se soubéssemos como é fácil ser herdeiros de um mundo mais bonito. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Crianças da humanidade, o que fazemos de nossa evolução? Sejamos firmes, mas não arredios, equilibrados e tranquilos. Seremos bem-aventurados enquanto brandos e pacíficos. Não cutucai a trave alheia que inflama outros olhos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados todos nós, filhos bem-amados, jupiterianos, marcianos, capelinos e terráqueos. Bem-aventurados de tantos tipos. O que Jesus quer nos falar?
Amar, amar e amar, tal é o verbo a encarnar. Amai, 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 que a vossa luz há de brilhar. Muita paz. Queremos agradecer a todos vocês que abrilhantaram a nossa noite de hoje. Agradecer aos nossos queridos expositores, Genilson Araújo, e o nosso irmão Vinícius Góes, por essa bela exposição, que nos traz uma reflexão muito profunda acerca da nossa consciência espírita.